Vamos iniciar a terceira audição, a requerimento do Bloco de Esquerda e do CDS, agora com a senhora Coordenadora do Observatório do Pinhal do Rei, a senhora Professora Cidália Ferreira, também Presidente da Câmara da Marinha Grande. Agradeço a presença da senhora Presidente e Coordenadora do Observatório para participar nesta audição e já informei a senhora Presidente dos tempos disponíveis que tem cada entidade, os grupos parlamentares e também a senhora Presidente, e assim sendo, tem a senhora Deputada Patrícia Fonseca e pedi aos meus colegas aqui do lado esquerdo, da esquerda, que me deixassem falar, porque eu não consigo falar. Querem? Não, faz favor, senhora Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Cidália, Presidente da Câmara da Marinha Grande, agradecer a sua vinda cá e dizer que o CDS, até foi o requerimento do Bloco de Esquerda que chamou a Sra. Presidente aqui, o requerimento do CDS, que pedimos a audição do engenheiro Ricardo Vicente e do Sr. Ministro, mas como daquilo que já ouvimos hoje, que tivemos cá presente o Presidente do ICNF e o engenheiro Ricardo Vicente, a razão pela qual entendemos fazer estas audições foi na sequência da admissão do engenheiro Ricardo Vicente, sobretudo as acusações que veio no fundo culminar de um conjunto de notícias também de descontentamento de alguns outros membros até do próprio Observatório do Pinhal do Rei e também de outras pessoas que no fundo relatam que muito pouco tem sido feito no Pinhal de Leiria depois do incêndio e culminou com esta decisão que de facto entendemos que era de alguma forma grave e preocupante o facto de, sobretudo, ele dizer que o Observatório não estava a responder às principais responsabilidades para o qual tinha sido criado e que não havia ao nível do ICNF responsabilidade política para que a instituição respondesse aos seus compromissos, se bem que também na audição que tivemos aqui anteriormente deu nota também que essa falta de vontade política seria também de alguma forma do próprio observatório ou da própria coordenadora e portanto no fundo entendemos que o que gostaríamos, deixo para uma segunda fase depois de ouvir algumas questões que tinha para colocar, mas no fundo gostávamos de perceber o que é que tem sido feito neste ano e meio de observatório, quais têm sido as dificuldades e o que é que tem sido conseguido e no fundo a relação com a administração a quem obviamente não responde, mas no fundo foi quem criou, quem pediu e no fundo quem deu origem a que o Observatório fosse constituído. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu cumprimento a Sra. Professora Cidália Ferreira, como coordenadora, aqui na qualidade de coordenadora do Observatório do Pinhal do Rei. A Sra. Deputada que falou antes de mim, a Deputada Patrícia Fonseca, já colocou o essencial da questão. Houve uma admissão no Observatório do Pinhal do Rei, aliás, acabámos de ouvir o engenheiro Ricardo Vicente, esse elemento missionário, que fez um conjunto de referências, que aliás repetiu um conjunto de referências que tinham sido tido eco na comunicação social, dizendo que, portanto, o Observatório estava praticamente paralisado desde dezembro do ano passado e que não haveria resposta enfim, ao parecer que emitiu, revelando o ICNF desconsideração pela atividade do próprio relatório e que, em síntese, não haveria vontade política para que o Observatório responda às suas responsabilidades. E, portanto, evidentemente que, estando em causa o Pinhal do Rei, aquele património icónico, histórico e uma mais-valia económica importantíssima, ambiental, paisagística, enfim, todos sabemos o que significa o Pinhal de Leiria, como é mais conhecido a nível nacional, para o país e o que ele significa em particular também para aquela região. Esta é matéria que tem relevância óbvia
do ponto de vista nacional e que justifica que a Assembleia da República, no caso concreto esta Comissão, ouça quem está diretamente envolvido neste processo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora sim, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora do Observatório, tem 10 minutos para expor as razões e aquilo que é o objeto do requerimento. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece por vos agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, na Casa da Democracia, para vos falar sobre o Pinhal do Rei. A Pinhal que a todos nós diz tanto e que tenho sido até hoje uma defensora acérrima daquilo que é, por aquilo que são as nossas memórias, por aquilo que são as nossas vivências e pelo cargo que me compete, mas também como cidadã daquele espaço. Acredito que qualquer uma das senhoras e dos senhores deputados aqui presentes partilham da mesma preocupação que eu sobre os acontecimentos do 17 de outubro de 2017, sobre o 15 de outubro de 2017 e ainda mais sobre o futuro deste património natural que herdamos dos nossos antepassados. Prova disso mesmo é que em 13 de março de 2018, esta mesma Comissão Parlamentar reuniu na Câmara Municipal da Marinha Grande e posteriormente também a Comissão Parlamentar do Ambiente e Ordenamento do Território, tendo na ocasião os senhores deputados manifestado a sua preocupação e interesse pela recuperação do Pinhal do Rei. Efetivamente, e desde os incêndios de 2017, que dizimaram a larga maioria do Pinhal do Rei, a Câmara Municipal da Marinha Grande, como gestora do território do município da Marinha Grande, embora não proprietária nem gestora do Pinhal do Rei em si, tem levado a cabo muitas iniciativas de diferentes índoles de forma a estudar, alertar e reflorestar o Pinhal do Rei, uma das maiores riquezas do Concelho da Marinha Grande. Permitam-me também esclarecer que a preocupação que aqui me fez trazer por parte dos senhores deputados e as questões que foram levantadas pela minha vinda aqui sobre a demissão do engenheiro Ricardo Vicente, eu de certa forma penso que é uma questão pessoal, que respeito, mas não valorizo dentro de um membro de um organismo que tem mais de 30 pessoas, digamos que a saída de um membro. Estas coisas acontecem e sabemos que temos que as aceitar. Mas da cronologia que a seguir irei relatar, se me permitem, conclui-se facilmente que a Câmara Municipal tem estado empenhada neste propósito, antes mesmo, mas também depois da criação do Observatório Local. Porque o Observatório Local é formado por várias instituições e eu estou no Observatório como representante, sou também por ser Presidente da Câmara e isso eu não posso dissociar. Vou referir-vos só mais de cerca de 30 ações ao longo deste período e, portanto, não todas aquelas que acabamos por fazer praticamente diariamente com a preocupação que temos no Pinhal. No início de novembro de 2017, os incêndios, como acabei de referir, foi em 15 de outubro, houve de imediato uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, que se deslocou à Marinha Grande e onde também foram ouvidos nessa mesma reunião membros da Comissão do Pinhal é Nosso, onde o engenheiro Vicente fazia parte e continua a fazer parte e onde também não temos visto que haja qualquer iniciativa deste movimento de cidadãos. Em 16 de 11, reunimos de novo com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, a Sra. Secretária de Estado do Turismo, com visita ao património do Estado e ao Parque Florestal do Engenho, por causa das preocupações com o Museu da Floresta. Em 21, e com a preservação das nossas memórias. Em 21 de 11 de 2017, houve logo uma ação de reflorestação promovida pela Câmara Municipal com a plantação de 75 mil árvores e semanas depois complementámos-nos com a participação de árvores adquiridas a propósito de uma solidariedade da Câmara de Fontenay-sous-Bois, cidade desminada da Marinha Grande.
A 22 de 11 de 2017, houve reunião com o Turismo Fundos e ICNF para delinear a ação para aproveitamento do património florestal para a promoção turística. A 27 de 11 de 2017, houve a aprovação pela Câmara Municipal do Manifesto do Pinhal do Rei. A 12 de 12 de 2017, reunião com a Secretaria de Estado das Florestas. A 22 de 1 de 2018, a apresentação pública da Estratégia de Recuperação do Pinhal do Rei, feita na Marinha Grande. Logo no dia 6 de fevereiro, a reunião com o Presidente do ICNF. A 9 de 2 foi a primeira reunião do Observatório. A 4 de 4, houve a publicação em despacho, como os senhores deputados conhecem. Em 28 de maio, mês seguinte, houve a segunda reunião do Observatório. A 12 de 6 estava planeada e prevista uma ação de campo do Observatório e foi cancelada por indisponibilidade dos membros, que, como sabem os senhores deputados, são pessoas que representam as instituições, mas que são voluntários e têm as suas atividades profissionais e as suas agendas próprias, como todos nós. A 18 de 6 houve uma terceira reunião da apresentação da Comissão Científica do Programa da Recuperação das Matas. A 25 de julho, também mês seguinte, o workshop no âmbito do Programa da Recuperação das Matas do Litoral. Em 11 de outubro, a quarta reunião do Observatório para a apresentação do relatório do Programa da Recuperação das Matas do Litoral por parte da Comissão Científica do Programa de Recuperação das Matas Litorais. A 13 de 10, uma conferência Pinhal do Rei, um ano depois da Marinha Grande, promovida pela Sociedade de Geografia de Lisboa em parceria com a Câmara Municipal e o Observatório. E também uma decisão do Observatório. Em 16 de 10, houve uma comunicação escrita aos membros do Observatório, conforme solicitado pelos mesmos, se pediu ao ICNF o relatório completo do programa apresentado no dia 11. A 22 de 10, no mesmo mês, portanto, o envio por e-mail aos membros do Observatório do relatório completo do programa enviado pelo ICNF e que tinha sido apresentado a 11 de 10. A 7 de 11 houve a quinta reunião do Observatório, a análise e discussão dos dossiês que integram o relatório da Comissão Científica. Também ainda no mesmo mês, a 22, o Grupo de Trabalho do Observatório reúne na Câmara para delinear o parecer final, onde também se criaram grupos de trabalho. A 28 do mesmo mês, houve o Congresso Pinhal do Rei na Sociedade de Geografia em Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal e o Observatório, em continuação do que estivemos a programar. Em dezembro, no dia 4, o Grupo do Trabalho do Observatório envia a primeira versão do parecer para a Câmara Municipal e todos os membros do Observatório. A 11 desse mesmo mês, houve a sexta reunião do Observatório, aprovado por unanimidade o parecer relatório do Programa da Mata da Recuperação das Matas Litorais, a nível, naturalmente, do nosso país. A 4 de janeiro, houve, como sabem também, a publicitação dos procedimentos de contratação de recursos humanos por parte do ICNF para a colocação das pessoas. E eu refiro isto porque esta foi também uma questão que tanto a Câmara como o Observatório levantou do número de pessoas que a Marinha Grande precisava para a mata, para trabalharem na mata. A 8 de janeiro, o Grupo de Trabalho do Observatório envia por mail a versão final do parecer para a Câmara e membros do Observatório. Em 14 de janeiro, é enviado também por e-mail a versão final do parecer ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Agricultura, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Presidente do ICNF. Em 14 de 2, mês seguinte, há o convite aos membros do Observatório a autorizarem a participação do Observatório da candidatura de Shade Forest, liderada pelo IPL. A 8 de março, houve a apresentação do Plano Nacional de Investimentos para a Recuperação das Matas Nacionais do Litoral e do Centro, também na Marinha Grande. A 14 de 3, houve a reunião com o ICNF para a avaliação das estradas, dos cortes da mata, das plantações,
e a exemplo do que seria a reflorestação, tal como tinha sido aconselhada pelo Observatório. A 3/4, como referi, peço desculpa, tivemos então a presença do Sr. Secretário de Estado e fez-se a plantação financiada pela Fundação Aga Khan. A 5 de abril, também, 2 dias depois, aliás, o engenheiro Ricardo Vicente envia e-mail à Câmara, onde, entre outros assuntos, propõe ações de divulgação do parecer do Observatório. A 10 de abril, o parecer final enviado aos municípios abrangidos por matas litorais, Figueira da Foz, Ilhavo, Leiria, Pombal e Vagos, nas pessoas dos seus presidentes de Câmara. A 7 de maio, o ICNF publica no site institucional o programa definitivo completo da recuperação das matas. Nesse mesmo dia, tivemos também uma reunião com o ICNF, com Proteção Civil, com bombeiros, exatamente porque nada se dissocia, e temos a Comissão Municipal de Defesa contra Incêndios, onde vários parceiros também trabalhamos no sentido daquilo que são os objetivos do Observatório do Pinhal. A 22 de maio, há um convite do Observatório para uma ação de sensibilização no seguimento de um protocolo entre a Câmara Municipal e a ARH, com vista à intervenção para a regularização das linhas de água do território do Concelho. A 26 de junho, há de novo uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Florestas sobre o Museu das Florestas e outros assuntos relacionados com o Pinhal. Eu queria só aqui fazer ainda uma referência. É que os objetivos que estão inscritos no Observatório são 8, que eu passo a enumerar: avaliar o plano de recuperação do Pinhal do Rei, como os senhores deputados perceberam, foi feito; emitir o parecer, que realizamos; efetuar sessões públicas, que também o fizemos; apresentar propostas; mobilizar instituições. Val do Ribeiro é esta última ação que vos refiro, com a intervenção que estamos a fazer e que já foi iniciada e que está à vista de todos, com a intervenção das linhas de água que atravessam a mata, quer o nosso Pinhal do Rei, quer também Ribeira da Tábua, na freguesia da Vieira. Elaborar propostas de intervenção e angariar financiamentos. Neste caso, tudo quanto são financiamentos encaminhamos diretamente para o ICNF, com as propostas que as empresas e com as reuniões que as empresas vêm fazer à Câmara, e que nós depois, ao receber, ao vermos qual é o apoio logístico que podemos dar, encaminhamos naturalmente para o ICNF, para indicarem os talhões e para se poder à reflorestação. Proceder à atualização e avaliação e divulgação dos resultados do trabalho, foi o que fizemos. Portanto, com certeza, estarei à disposição então para as perguntas, e vou terminar exatamente então porque o tempo é este, mas dizer que desta forma poder justificar que o Observatório tem cumprido as suas funções. Relativamente à saída do senhor, que foi a primeira questão que puseram, do senhor engenheiro, pois limito-me naturalmente a aceitar a sua admissão e não vejo razões para tal, dado que em qualquer altura, em qualquer momento, a minha disponibilidade do telefone é exatamente a mesma, e a proposta que veio vinda através do senhor engenheiro, na altura não foi nenhuma, porque aquilo que ele sugeria foi efetivamente realizado e não havia propostas a acrescentar. Para além disso, permita-me só dizer que as reuniões do Observatório são marcadas no próprio dia do Observatório para a reunião seguinte, e o que fizemos foi estarmos a aguardar as respostas ao parecer, e não havia motivos, porque todo o resto nós temos vindo a acompanhar no cumprimento daquilo que foram os pareceres do Observatório. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a explicação e exaustiva até que a Sra. Presidente aqui nos trouxe. Eu percebo que a sua função e o papel de Presidente de Câmara é um bocadinho difícil de dissociar quando é que é coordenadora do Observatório, quando é que está como Presidente de Câmara e portanto, há aqui é uma e a mesma pessoa e, portanto, como é óbvio, há aqui funções que se misturam e que são indissociáveis. Agora, o que gostava e portanto as primeiras reuniões que nos elencou, passos no fundo que aconteceram em 2018, até coincidem, aquilo que nos foi transmitido é que em 2018 tinha havido meia dúzia de reuniões, em 2019 é que não tinha havido nada. Percebemos, para aquilo que a Sra. Presidente disse, que de facto houve mais trabalho do que aquilo que tinha sido inicialmente, ou que era a ideia inicial que nos tinha sido transmitida, mas o que eu gostava de perguntar, uma das queixas que o engenheiro Ricardo Vicente fez e que eu não fiquei esclarecida com a sua apresentação e gostava que pudesse esclarecer, a queixa, o lamento era que, no fundo, o Observatório não tinha tido feedback da parte do ICNF ao parecer que tinha feito à Comissão, ao relatório da Comissão Científica e que, no fundo, que isso seria, palavras dele, uma desconsideração. O que lhe pergunto é se, de facto, houve este intercâmbio ou não, sendo a Sra. Presidente a coordenadora do Observatório e, no fundo, quem faz, penso eu, a articulação e na qualidade de Presidente de Câmara, certamente, a articulação com o ICNF nestas matérias que interessam, como é óbvio, ao Pinhal de Leiria e ao município, se de facto houve feedback, ou seja, se o Observatório percebeu, tendo o relatório, tendo o parecer sido pedido pelo Sr. Ministro, se de facto há a sensação de que, olha, o nosso trabalho serviu para alguma coisa, foram incorporados, fomos ouvidos e foram integradas a algumas das nossas recomendações ou não, porque isso eu não percebi daquilo que nos trouxe aqui. Depois, percebi que, disse também que que em fevereiro tinha sido feito um pedido de autorização ao Observatório para integrarem uma candidatura do Instituto Politécnico de Leiria, presumo, foi o que eu percebi, e que perguntava se de facto isso tinha sido concedido ou não, porque isso é um intercâmbio e no fundo uma relação bionífica, tem de ser bionífica com o Observatório. O que é que foi o feedback do Observatório? O parecer final aos municípios disse-nos que tinha sido enviado, mas também, no fundo, estando divulgado na página, bastaria até de saber, toda a gente, se qualquer pessoa pode consultar o parecer que está disponível. Houve, de facto, aqui das pesquisas que fiz, algumas mal-estar ou queixas ou de desconforto, não propriamente com o Observatório, de membros do Observatório, não propriamente com o Observatório e com o funcionamento do Observatório, mas com o pouco que tem sido feito, e isso a Sra. Presidente, como é óbvio, não tem culpa porque não é da sua responsabilidade as ações que têm sido feitas e que não deram, mas que deram origem a manifestações de desagrado ou de descontentamento de alguns dos membros do Observatório relativamente no fundo, à velocidade com que as coisas correm e à ausência, na opinião dos próprios, de trabalhos na velocidade que gostariam. Depois, porque também lhe perguntava se de facto houve feedback da parte dos vários membros do Observatório ao convite que fizeram da ação de limpeza. Para terminar, da ação de limpeza da Ribeira, não é, que disse que agora no final do mês de maio que tinha sido feito um convite ou seja, isto para dizer que se calhar o Observatório não tem de reunir formalmente ao redor de uma mesa, pode participar, estar em conjunto e atuar noutros locais, e esta seria uma das formas. Agora, de facto, o despacho prevê reuniões mensais do Observatório, e o que pergunto é, não tendo depois da emissão do parecer, a Sra. Presidente disse aqui que
estavam a aguardar feedback do parecer, porque é que no fundo estamos em junho de 2019 e as únicas ações, ou porque não houve necessidade ou porque não ocorreu nada, e parece-me que as únicas ações que houve da parte do Observatório foi de facto esse pedido de autorização para a candidatura do Politécnico de Leiria e o convite para a operação de limpeza da Ribeira. Foi o que eu apanhei, posso não ter percebido totalmente, mas no fundo, estando previsto, podem-se ter previsto reuniões que não são necessárias, ou qual é que é o motivo para não haver aquilo, não se corresponder, até porque, diria eu, mesmo para terminar, percebendo eu que o Sr. Presidente disse que as atribuições do Observatório estavam a ser cumpridas, eu diria que a atualização, a avaliação e a divulgação, isto é um processo contínuo que não se esgota num momento do tempo, porque infelizmente a área devastada foi enorme e portanto há muito trabalho para fazer nos próximos anos e pressupõe uma continuidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a bondade, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço à Sra. Presidente da Câmara as informações que nos trouxe. Aliás, começo por salientar esse aspecto que fez questão de pontualizar, que é coordenadora do Observatório como Presidente da Câmara, eleita pelo Partido Socialista, e evidentemente não vou cometer a deselegância de desvalorizar aquilo que nos trouxe pelo facto de ser do Partido Socialista. Nós ouvimos aqui centenas de pessoas, milhares de pessoas, sei lá, ao longo de anos e anos, era o que faltava que à entrada da porta nós classificássemos as afirmações que as pessoas fazem pelo rótulo partidário que trazem ou que não trazem ou que deixam de ter. As suas afirmações, agradeço-as muito, são valiosíssimas, contribuem para o esclarecimento e é isso que conta na sua substância. Depois, dizer que a senhora Presidente, a senhora Coordenadora, enumerou um conjunto de reuniões e de ações que foram desenvolvidas, mas a questão que não é essa, eu não duvido nada disso, com certeza que sim, que foi tudo isso feito. A questão é qual foi o papel do Observatório no meio, que é esta a questão nodal deste debate, qual foi a participação do Observatório nesse processo. Se participou, se não participou, que participação. E, portanto, a informação que tivemos foi que durante, e parece-me que bateu certo com a leitura que eu tentei acompanhar, que a senhora Presidente fez, que durante o ano de 2018 o Observatório reuniu meia dúzia de vezes, foi o que disse o engenheiro Ricardo Vicente, bate mais ou menos certo com aquilo que tentei apanhar, mas que desde o início de 2018, ou desde dezembro de 2018, que não reúne. Ora, continuam a desenvolver-se ações e, portanto, continua a haver, e como acaba de ser dito, há um processo em curso que justificaria, parece, que o Observatório continuasse a observar. Ora, o Observatório, pelos vistos, desde 11 de dezembro, que o Observatório não observa. Diga-se de passagem que houve uma demissão de uma pessoa, também é difícil haver mais demissões de um órgão que não funciona. Portanto, na verdade, o órgão não funciona. Se é verdade, e, enfim, a senhora Presidente confirmará ou não confirmará esse dado, se é verdade que desde dezembro o órgão não reúne, na verdade, falar em demissão de na verdade, na prática, o órgão não funciona. Quer dizer, como é que se demite num órgão que não há, na prática? Portanto, quer dizer, a verdade é essa. Depois foi levantada a questão aqui que foi publicado o parecer, enfim, não vou entrar na questão das datas, quando é que foi, se foi depois de um requerimento partidário, se não foi, por acaso foi do Bloco de Esquerda, que ele apareceu publicada no site, se não foi. A questão é, para que é que serviu o parecer? Se efetivamente esse parecer teve algum reflexo ou não no relatório que foi elaborado, porque são uma série de entidades, 30 entidades, com 30 pessoas que participam e que aprovam por unanimidade um parecer. Já não é só uma pessoa que está em causa, é o parecer de 30 pessoas, de uma série de entidades. Portanto, esse parecer serviu para alguma coisa? Foi tido em conta? Porque, se de facto, se não foi tido em conta, e se confirma aquilo que foi aqui dito, primeiro, que o relatório era um conjunto de participações mais ou menos avulsas, sem índice, sem coerência, com lacunas, enfim... Eu não o li, portanto confesso, mas foi isso que foi aqui dito. Se é verdade, se o parecer que fazia sugestões, que fazia críticas, que fazia propostas, não foi tido em conta, eu acho natural que as pessoas se sintam desconsideradas. Não só um, mas todos. E, portanto, quer dizer, é normal, isto é natural. E, portanto, no meio disto tudo, e enfim, tendo uma atitude positiva e propositiva,
o que é que a senhora coordenadora do Observatório pensa fazer com o Observatório daqui para a frente. Vai reuni-lo? Vai ser chamado a emitir opinião sobre o processo que está em curso? Porque o que foi aqui dito, aliás, nada daquilo que a senhora Presidente aqui nos trouxe foi posto em causa por intervenções anteriores, a intervenção do ICNF, a intervenção do Governo, a intervenção dos Srs. Secretários de Estado, o plano de investimentos, tudo isso, portanto, foi aqui referido. Agora há um órgão que foi tornado inoperante e que, pelos vistos, enfim, haverá uma pessoa que foi mais sensível a isso, os outros talvez não sejam tanto, e portanto é isso que nos preocupa, e enfim, tendo uma atitude positiva e propositiva, para terminar, o que nós gostaríamos de sair daqui era com a convicção de que o Observatório vai ser chamado a ter uma participação mais ativa do que, pelos vistos, tem tido nos últimos 6 meses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente de Câmara, eu fui também dos deputados que tive a oportunidade de visitar o seu Conselho quando dos incêndios, nas 2 visitas que mencionou, e quero-lhe de facto agradecer a recepção que na altura nos proporcionou e o interesse demonstrado na recuperação do Pinhal de Leiria. A Senhora Presidente de Câmara diz que nem é proprietária, nem é gestora da mata, e nós reconhecemos isso. E reconhecemos também toda a dedicação que a Sra. Presidente de Câmara, enquanto tal, tem dedicado àquela área. E isso não pomos em causa essa sua intervenção, o seu interesse demonstrado nas diversas ações que tiveram lugar e que aqui já fez referência. Mas queria, Sra. Presidente, também perguntar algumas situações que de facto nos preocupam. Se eu não conhecesse o Pinhal de Leiria e não tivesse por lá passado e tivesse constatado com a realidade, apenas com a intervenção que aqui teve lugar antes de si, eu diria que saía daqui sem qualquer tipo de preocupação. Porquanto foi aqui dito, e eu gostaria de lhe questionar por isto, foi aqui dito que foram plantadas 500 milhões de árvores no Pinhal de Leiria, no Pinhal do Rei, que já nasceram. Ora, senhora Presidente, e eu gostaria que os senhores deputados apontassem este número. 1 hectare, todos sabemos, são 100 por 100. Se eu tiver um compasso de árvores de 4 metros por 3 metros, eu tenho 34 árvores por 25 árvores. Ou seja, eu tenho 850 árvores por hectare. Considerando que o Pinhal de Leiria tem 11 mil hectares, eu precisaria, para reflorestar toda a área do Pinhal de Leiria, 9.350.000 árvores. Ou seja, como considerando que nem toda a área é florestada, porque tenho zonas de prevenção, zonas de arruamentos, zonas de contenção, eu não teria isto. Mas a ser assim, com estas árvores todas, eu tinha a possibilidade de reflorestar mais ou menos 10 pinhais de Leiria. Ora, Sra. Presidente, esta é a primeira questão que eu lhe aqui gostaria que confirmasse. Se efetivamente nós podemos estar tão descansados como estaria eventualmente que alguém que ouvisse isto aqui pela primeira vez. Senhora Presidente, também não podia, obviamente porque estamos num órgão político e a senhora não está aqui enquanto Presidente de Câmara, porque nós não temos essa competência de fiscalizar a atividade municipal. Porque essa eu próprio reconheço que fez aquilo que devia ter feito, e eu, palavra de honra, que estou convictamente a dizer que desde a primeira hora que tive a oportunidade de no local visitar e constatar a sua envolvência e a sua determinação em recuperar uma zona do seu concelho que é nobre, porque para além de ser do seu concelho é do país, era um pulmão e portanto isso não ponho em causa. Agora, na verdade, foram aqui dito que da não funcionamento do Observatório. Foi dito também que
que não reunia, foi tido a ter em conta de que não havia, que foi desconsiderado pelo Governo, que as ações previstas no Observatório não foram concretizadas. E, Sra. Presidente de Câmara, eu não vou obviamente entrar nesses pormenores mais que já tive a oportunidade de referir, mas quero-lhe dar conta do seguinte: apesar do seu empenho, apesar do seu envolvimento, apesar da sua determinação, o que nós sabemos é que 2 anos depois dos incêndios, o Pinhal está como nós sabemos. Nós sabemos da quantidade de pinheiros que estão no ar à espera, e alguns já partiram com o Leslie, e outros vão partir porque estão putrificados, estão deteriorados, não têm já qualquer valor, é resíduo. E eu pergunto-lhe se a senhora Presidente de Câmara está ou não está satisfeita com as ações realizadas até ao momento. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, quem usa a palavra? É o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente de Câmara, os colegas já cumprimentei. Eu faço minhas as palavras ali do deputado Maurício Marques, nos elogios que fez à Presidente da Câmara, ao seu empenhamento e à sua dedicação neste processo, mas também dizer-lhe que esse número foi adiantado por um engenheiro florestal muito especialista e que também lembra aquela parábola, estava-me aqui o deputado António Salles a lembrar, 2 mais 2 são 4, 2 e 2 são 22, ou são aquilo que o senhor quiser, mas porque de facto 5 pinheiros por metro quadrado dá esse valor dos 500 milhões, mas pode não dar, mas eu li isso no artigo do engenheiro florestal da Marinha Grande. Bom, mas vamos aqui ao que interessa. Esta audição é extraordinariamente importante porque ela permite esclarecer e permite concluir neste momento que os requerimentos do CDS e do Bloco de Esquerda estão de certa forma esclarecidos e estão respondidos naquilo que eram as suas dúvidas iniciais, e isso é extraordinariamente importante com esta audição. Eu queria aqui testemunhar, pelo facto de conhecer e ser do Conselho da Sra. Presidente da Câmara, o empenho e a dedicação que ela tem tido neste processo. Não só enquanto Presidente da Câmara, mas como cidadã. Antes de ser Presidente da Câmara, a senhora doutora Cidália Ferreira foi uma cidadã empenhada em todas as causas públicas e cívicas do seu Conselho. E muito mais seria nesta, com as circunstâncias e com o infortúnio que nos aconteceu. Eu lembro que no dia da tomada de posse da senhora Presidente, que é o primeiro mandato que está a fazer, que ela prometeu envolver as câmaras geminadas do Conselho para plantar logo de uma primeira vez 75 mil árvores e concretizou logo e de imediato esse objetivo. Depois, a partir daí, tem sido graças a ela e por iniciativa dela própria que muitas empresas, muitas entidades se têm disponibilizado, quer em termos de dinheiro, quer em termos de espécies arbóreas, para reflorestar o Concelho da Marinha Grande. E daí eu falava há pouco na questão dos prejuízos causados pelo alarmismo social, que pode ser determinado legitimamente por questões políticas, não ponho isso em causa, mas também deve ser dito, para que a população possa saber e possa fazer a sua avaliação. E sei também que a senhora Presidente de Câmara é muito persistente na reclamação do Governo de tudo aquilo que ela acha que é fundamental para resolver os problemas da nossa mata. Foi ela que incentivou a criação da Comissão de Acompanhamento no âmbito da Assembleia Municipal, que eu já disse, eu participo, ali a deputada Margarida, e que participamos sempre, e isto é muito bom salientar, com espírito de missão, para ajudar a resolver problemas. Nós sabemos que não se pode resolver tudo num dia e sabemos que os meios do ICNF são muito limitados. Sabemos que, infelizmente, nos tempos do governo do PSD, aqueles serviços foram dilapidados e foram exauridos em termos de meios técnicos e humanos. Portanto, também ficava bem, e eu espero que assim aconteça, que nestas circunstâncias que todos os deputados, os do PSD, os do Bloco, os do PCP, os do CDS, possam pugnar
para que, perante uma catástrofe destas, nós possamos ter mais meios para o ICNF e, sobretudo, mais meios para o ICNF na Marinha Grande, porque foi a primeira administração da mata real e, portanto, precisa que a gestão das matas públicas possa ser sediada na Marinha Grande. Mas a Câmara Municipal tem feito muito e tem ajudado o Governo, todos os governos, este e os anteriores, na preservação e na manutenção do património florestal. É preciso lembrar que o Arquivo Florestal Nacional, que se encontrava em condições muito permissivas à degradação, hoje está a salvo porque a Câmara Municipal disponibilizou o espaço para guardar o Arquivo Florestal Nacional, que é um património público de grande relevância. E isso vai permitir, com a persistência da Sra. Presidente de Câmara, que a breve trecho, e ela não vai desarmar nesse aspecto, nós construamos e concluamos o Museu da Floresta. Os viveiros florestais, que foi uma promessa do anterior Presidente do ICNF, a Sra. Presidente também ainda não descansou enquanto o ICNF não coloca, porque nós temos muito património na mata pública, que pode acolher o património, um viveiro florestal para a Marinha Grande. E as iniciativas que ela já referiu com a APA também trazem investimentos significativos para nós irmos, do ponto de vista da Câmara Municipal, fazer essa iniciativa. Agora, Sra. Presidente, só para terminar, dizer que também nós todos refletimos sobre aquilo que ouvimos e acho que é muito importante que esta audição se tenha feito e que nós possamos, a partir de agora, também fazer aquilo que o Observatório tem vindo a fazer, mas também, se possível, fazer mais meios, porque temos aqui da disponibilidade de todos os partidos da Assembleia da República a predisposição para ajudar a que isso se concretize. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Coordenadora do Observatório do Pinhal do Rei e Presidente da Câmara. Agradecer os esclarecimentos que já prestou. No entanto, ao longo desta manhã temos ouvido aqui diversas outras entidades e individualidades que nos permitem perceber uma coisa. É que, de facto, tem havido aqui muita desorientação relativamente à questão da recuperação do Pinhal de Leiria. Naturalmente que aceitamos aquela que é a sua posição relativamente à necessidade de ser uma defensora acérrima do Pinhal de Leiria, com preocupações grandes que manifestou aqui sobre o futuro do Pinhal, mas desde logo aquilo que nós e o PCP quer no terreno, porque conhecemos bem o Pinhal, conhecemos bem a região e sabemos bem como é que o Pinhal está neste momento, a verdade é que não houve nenhum plano de recuperação. O plano, a primeira questão que tem que lhe fazer é se de facto plantar sobreiros, que primeiro deixa-se herder o Pinhal, depois agora deixam-se morrer sobreiros à sede, se é isto que é um plano de recuperação. A verdade é que nós temos assistido a muitas medidas, aliás, a Sra. Presidente anunciou aqui 30 e tantas iniciativas. Digo-lhe que do que consegui contabilizar, 15 foram reuniões, apenas 7 foram do Observatório. Contabilizou até como medidas, trocas e envios de e-mails e outras ações. Portanto, muita campanha, aliás, muita propaganda, que depois, o que nós queremos saber desde logo é que destas medidas todas, com tanto e-mail trocado, com tanta reunião feita, apenas 2 visitas, até mesmo aqui algumas conferências, que efeito prático tiveram todas estas iniciativas, sendo certo que nós podemos observar no Pinhal de Leiria situações muito preocupantes com respeito não só às questões relacionadas com a madeira, mas também nas questões relacionadas com a limpeza. Dou-lhe o exemplo da Ribeira de São Pedro de Moela, que atravessa o Pinhal, que está em completo abandono, nem sequer tem a limpeza nem do leito, nem das margens. Portanto, muitas outras situações preocupantes, segundo a informação que conseguimos apurar, e qualquer pessoa pode observar ou visitar aquilo que tem sido feito, é o desimpedimento de estradas e pouco mais. Portanto, naturalmente que sem meios, compreendemos que a Câmara Municipal não é proprietária nem tem a gestão do Pinhal, mas
com tantas reuniões que foram feitas, e nestes quase 2 anos já vamos entrar no 2º ano, como é que explica uma autêntica asfixia, que toda a gente tem que reconhecer, operacional, uma asfixia operacional do ICNF, porque sem meios, sem capacidade técnica para levar a cabo algumas ações até de emergência que têm que ser realizadas, é impossível. Portanto, aquilo que entendemos é que o Governo teve uma atitude, à semelhança do que teve com todos os outros incêndios que houve de 2017 e mesmo o incêndio de 2019, 19 esperemos que não existam, mas destes grandes incêndios de 2017 foi uma atitude muito grande de anunciar medidas, de anunciar milhões, mas depois não se concretizarem. Houve acompanhado um silêncio por parte da Câmara Municipal e do Executivo da Câmara Municipal da Marinha Grande, que depois contrastou um pouco com ações de propaganda, nomeadamente tentando valorizar a reflorestação e a necessidade da limpeza, mas uma verdadeira estratégia que se conheça, nós ainda estamos para vê-la. Portanto, entendemos que a situação é perigosa, quer para o ecossistema, quer para a segurança das populações, e entendemos que estamos na altura de, mais do que conhecer, medidas no terreno e implementadas. É que o pinhal só é pinhal se tivermos pinheiros. E essa é logo uma ideia que é preciso deixar bem clara. O que é que se quer deste pinhal? Quer-se plantar pinheiros, quer-se plantar sobreiros, ou quer-se ter uma avaliação mais estruturada e planeada, mas que já deveria estar feita e que deveria estar já no terreno a ocorrer. Portanto, de toda a avaliação que possam ter feito, e em termos também da angariação financeira, porque a verdade é que, e quero-lhe deixar esta questão esta questão também muito clara, é das iniciativas solidárias de reflorestação. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, destas iniciativas, que avaliação faz dessas iniciativas? É que nós temos ouvido técnicos que dizem que aquelas iniciativas são mais mesmo propaganda, porque efetivamente quem tem a responsabilidade de as fazer serão os técnicos e deverão fazê-las em condições técnicas e meios, e não aquela confusão que muitas vezes tem gerado de tantos voluntários, independentemente de se agradecer a disponibilidade das pessoas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para responder às questões e aos comentários das senhoras e senhores deputados, a senhora Coordenadora do Observatório Pinhal do Rei, professora Cidália Ferreira, Presidente da Câmara de Marinha Grande. Faz favor. Para que não haja dúvidas em qualquer esclarecimento da composição das pessoas que estão no Observatório do Pinhal do Rei, e porque se começou por referir a esta o não ser possível indissociar os cargos das pessoas que estão do Observatório, deixem-me dizer-vos que o Observatório foi constituído e, portanto, são signatários deste Observatório a Câmara Municipal da Marinha Grande, a Assembleia Municipal, as Juntas de Freguesia, os Bombeiros, o Instituto Politécnico de Leiria, a Guarda Nacional Republicana, o Instituto Superior Dom Dinis, a Ordem dos Engenheiros, o Agrupamento de Escolas, a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagísticas, o CENTINF, que é um centro tecnológico da indústria de moldes e ferramentas especiais e plásticos, a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, a CEFAMOL, que é uma associação nacional também da indústria de moldes, o Centro de Estudos Florestais e a Comissão Popular do Pinhal é Nosso. Se tanta coisa ainda, um historiador local, um engenheiro florestal, um engenheiro especialista em sistemas de informação geográfica, recursos naturais e ambiente. A pessoa que nos hoje trouxe aqui, o engenheiro Ricardo Vicente, especialista em proteção de plantas, o jornal e a rádio da Marinha Grande e um especialista em sistemas dunares. Ora bem, são estas pessoas que constituem o Observatório local do Pinhal do Rei. Como veem, a disponibilidade para nos deslocar, para se deslocar todas estas pessoas, quando estamos a cumprir aquilo que são os objetivos deste protocolo, e com o qual eu já informei
o Sr. Presidente e os senhores deputados, de que todos eles estão a ser cumpridos, permitam-me dizer que me sinto tranquila. Se me perguntam satisfeita, não, porque nós nunca estamos satisfeitos. Faz parte da condição humana e quando não vemos o nosso território estar como devia de estar, todos nós e eu me sinto insatisfeita com isso. Mas eu iria começar, se me permitisse, Sr. Presidente, até pela última intervenção, porque esta última intervenção fala muitas vezes em ação de propaganda. E nós nunca tivemos no Observatório nenhuma intenção, nem na Câmara Municipal da Marinha Grande, de fazer ações propagandistas. Aquilo que fazemos é, efetivamente, tratar daquilo que está no nosso território, investimos nele. Quando me fazem a pergunta, a diferenciação entre o número das reuniões do Observatório, eu já tive a oportunidade de explicar que elas ficam marcadas em cada observatório a reunião seguinte e que desta vez decidimos trabalhar em grupos, enviar o nosso parecer para o ICNF e publicitá-los como já foi feito e, à parte disso, ir cumprindo as ações e ir verificando se as ações com o ICNF e com a própria Secretaria de Estado estão a acompanhar aquilo que está no parecer. E daí eu ter dado o exemplo da última reunião do dia 26 deste mês passado, relativamente ao museu e também da reunião da reflorestação anterior, que já obedecia àquilo que estão indicados neste parecer. Depois esclarecer também o Sr. Deputado que quando diz que a Ribeira de São Pedro de Moel está ao abandono, isto faz parte de um protocolo que foi feito com a APA, que eu referi. Esse protocolo foi transferido para a Câmara assumiu efetivamente e é uma das ações que está no Observatório. Assumiu, através do protocolo, a limpeza, foi-nos transferido um valor de 160 mil euros, foi posto a concurso, foi um concurso público, o concurso ficou por cerca de 140 mil euros, os trabalhos estão a ser feitos na mata e, portanto, o senhor deputado foi mal informado, tenho todo o prazer em que vá ao nosso Conselho e eu próprio terei prazer em acompanhá-lo e ver os trabalhos que estão a ser feitos em termos daquilo que são as recuperações das linhas de água. Portanto, Sr. Deputado, permita-me também dizer-lhe que da parte da Câmara Municipal da Marinha Grande nunca tem nenhuma intenção de propaganda, não é isso que lá estamos a fazer, mas é uma intenção de trabalho diário, de muitas horas, de muito esforço e de muita aplicação, não só minha, mas também dos funcionários da Câmara e de toda a equipe que me acompanha. Relativamente à questão da reunião do Observatório, e uma vez que é insistido muito sobre este aspecto, eu volto a referir que foi de acordo com os membros do Observatório, quando houvesse necessidade de voltarmos a marcar uma ação, se me diz, estamos à espera das respostas do ICNF, mas nestas reuniões que o senhor refere como ações, ao que já foi referido, não só pelo senhor, mas por outros membros, deputados, que são reuniões e não são as reuniões do Observatório, elas são na sequência do trabalho que estamos a fazer no Observatório. E, portanto, é para dar cumprimento àquilo que o Observatório entendeu ser aquilo que devia de ser feito. E quando convidamos, às vezes, em cima da hora, é porque também é em cima da hora que nós sabemos que as ações se realizam. Muitas vezes há até com mudança de data, dado que as condições climatéricas não permitem fazer determinadas ações dentro da mata. Quando se fala em 500 mil árvores, eu percebo o senhor deputado, 500 milhões de árvores, eu percebo a análise que faz, até porque todos nós sabemos que cada talhão da mata leva 75 mil árvores.
E se os talhões da mata são 300 e tais, e se a mata tem ardida mais de 10 mil hectares, nós percebemos isso. Mas o que percebemos, e isso é que é bom sentirmos, e ser bom que depois nos digam como é que vamos trabalhar isto, é que elas estão a nascer de forma espontânea. E aquelas que têm sido plantadas, muitas delas morrem. Agora é preciso fazer-se um trabalho intensivo para retirar aquelas que vão deixar espaço, que permitam as outras nascerem e que estas sejam aproveitadas, porque são fruto de sementes que fizeram 700 anos de apuramento daquilo que era, como já foi referido, as madeiras do nosso Pinhal do Rei, consideradas as melhores de todas a nível nacional, e efetivamente esse trabalho é feito. Mas esse trabalho também o ICNF tem consciência dele, mas é o ICNF com quem se tem conversado e que tem que ter meios adequados para o fazer. E quando falamos aqui nas astas públicas, não é defender o que quer que seja, é porque os senhores deputados sabem que tanto as câmaras municipais, a administração pública é assim, tem de obedecer a astas públicas. Provavelmente, se houvesse despachos, e aí eu peço a colaboração dos senhores deputados, se houvesse despachos que permitissem a alteração legislativa, que permitisse que estes trabalhos fossem muito mais céleres, sim, isso acontecia. Quando se refere que o pinhal devia ser todo cortado, a madeira toda dali ser retirada, foi das primeiras observações que se fez perante aquilo que os especialistas consideravam e o próprio ICNF. Mas dizia ao presidente anterior do ICNF, precisávamos de um espaço que nos levava desde aqui até aos Pirineus. Não ardeu só o Pinhal do Rei, ardeu as matas nacionais, arderam. E, portanto, não havia espaços para isso. E ainda por cima havia um outro problema. O problema de que aquela madeira tinha de ser conservada com água. Portanto, houve um conjunto de circunstâncias, das quais eu provavelmente não era o assunto que nos traria aqui, mas que todos nós temos consciência. E só temos consciência quando reunimos com tanta gente e quando percebemos todos os problemas que existem para o nosso Conselho. Porque, para além das instituições, nós reunimos com pessoas particulares e especialistas que nos vão alertando para estes problemas e que nós depois podemos alertar, naturalmente, o ICNF e o nosso Governo. Desorientação na recuperação do Pinhal, como foi dito. Isto é o que temos. Foi logo dito por especialistas na altura que trabalhavam que em menos de 4 anos não se conseguiria reflorestar o Pinhal. Nós temos consciência disso, estamos lá todos os dias. Uma tristeza enorme em não podermos ter estradas abertas, em que a nossa população não tenha podido ir para o Pinhal fazer aquilo que é a Quinta-feira da Ascensão, em termos que ter as estradas cortadas por defesa da segurança das pessoas que ali visitam, e uma tristeza enorme em atravessar aquilo que era um ex-libris do nosso país, não da Marinha Grande, e a vemos completamente destruída. Agora, não podemos fazer mais daquilo que temos feito até agora, aquilo que pedimos também, e por isso eu comecei por dizer que a nossa Comissão Parlamentar, onde hoje estamos, lá esteve também com essa preocupação, é que nos ajudem a resolver estes problemas que hoje aqui foram levantados, e agradecer-vos que vos possa ter dado as explicações que estes poucos minutos nos permitem. Muito obrigado, Sra. Presidente e Sra. Coordenadora do Observatório, Sra. Professora Cidália Ferreira, também em nome da Comissão, e penso que interpretando o sentimento de todas e de todos os seus deputados, agradecemos a sua presença, a sua participação e também aquilo que foi, digamos, as suas informações que nos aqui prestou. Também gostaria de agradecer, sei que procurou adaptar a sua agenda para poder estar hoje aqui connosco, dada, digamos, a brevidade com que o contactamos e a pouca antecedência. Portanto, muito obrigado também aos senhores deputados, e esta audição terminou e vamos continuar com os nossos trabalhos. Muito obrigado.